Existe uma regra que mudou completamente a forma como eu enxergo relacionamentos. Cafezinho no jeito? Vamos lá. Não tem nada a ver com fazer joguinhos, não tem nada a ver com demorar para responder, nem parecer uma pessoa difícil. Na verdade, tem a ver com algo muito simples. A mulher de alto valor não constrói relacionamentos baseados no potencial. Ela constrói relacionamentos na realidade. E isso muda tudo. Uma das maiores armadilhas que nós mulheres caímos é que nós nos apaixonamos por quem a gente queria que o outro fosse. A gente vê potencial, vê qualidades, possibilidades e começa a se relacionar com uma versão futura daquela pessoa. Mas relacionamentos acontecem no presente, não na promessa, não na expectativa, não no ele pode ter falado dessa forma, mas ele vai mudar. Existem mulheres que ficam anos no relacionamento sendo amadas da maneira errada, ou às vezes nem sendo amadas. Porque elas estão amando uma pessoa que nem existe, uma versão que ela mesma criou. A regra para entender se esse relacionamento tá te fazendo bem ou não é muito simples. Primeiro, observe comportamentos, não discursos. Porque palavras são extremamente baratas. Qualquer pessoa pode dizer o que você gosta. Qualquer pessoa pode dizer que quer algo sério. Qualquer pessoa pode prometer. Mas comportamento exige investimento, tempo, esforço, consistência. Uma mulher de alto valor presta muito mais atenção ao que a outra pessoa faz do que ela diz que vai fazer. Isso pode ser difícil. Foi difícil para eu entender também. Muitas vezes somos nós que ensinamos como as pessoas devem nos tratar. Doeu, né? Aceitamos sumiços, aceitamos desculpas, aceitamos falta de respeito. Toda vez que você aceita que alguém te machuque, e pior, repetidamente, você está aceitando que aquilo é negociável. E algumas pessoas, inconscientemente, vão testar os seus limites para ver até onde você chega. É uma questão de ego, saber o quanto você se sufoca para demonstrar amor por ela. Agora, você tem o poder de ir embora. Uma mulher de alto valor não negocia ir embora. Ela não ameaça. Ela simplesmente vai quando percebe que aquela vida não está alinhada com o que ela deseja. Ela não fica ali tentando provar para a pessoa o seu valor. Ela não fica insistindo em algo que já está desgastante. Não por orgulho, não por ego, mas porque permanecer em situações ruins ferem a sua dignidade. E ferir a sua dignidade é um custo muito alto para você se comprometer assim. Você precisa entender que não precisa convencer ninguém a te querer. Existe uma paz enorme quando você entende isso. O seu trabalho num relacionamento não é ficar observando se aquela pessoa está te dando valor. É perceber se aquela pessoa tem a capacidade de te valorizar. São coisas totalmente diferentes. A regra da mulher de alto valor não é fazer joguinhos, não é manipular, não é parecer inacessível. É simples. Ela acredita mais no comportamento do que na promessa. Ponto. Quem realmente quer construir algo com você não precisa ser convencido disso. Vai te demonstrar. E promessas criam expectativas. Comportamento cria confiança. Você sabe, você sente exatamente quando alguém não está se comprometendo com aquilo que você de fato merece. Não se diminua para encaixar em nenhum lugar. Uma pergunta que eu comecei a me fazer é: por que se dói? Dói, eu sei, machuca. Porque ainda assim é tão difícil para muitas mulheres saírem dessa situação. Se dói tanto, por que elas permanecem? Por que aceitam situações? Porque insiste claramente em pessoas que não vão conseguir oferecer o que elas merecem. Eu cheguei a uma conclusão desconfortável. Muitas vezes não é amor, é apego. É medo, é esperança. Porque
Porque você já parou para pensar que talvez você não ame essa pessoa, mas você ame a pessoa que você se tornou a partir dela? Talvez ela tenha te mostrado um parâmetro diferente de vida que fez mudar a forma como você mesmo se enxerga. E inconscientemente, a sua gratidão faz acreditar que aquilo ali é amor e faz te dar esperanças de que aqueles comportamentos que não estão sendo legais mudem com o tempo, porque, poxa, ela já fez uma coisa tão legal por mim. É aí que você desmoronou. Porque quando você está envolvida emocionalmente com alguém, você não enxerga apenas a realidade, você também enxerga aquilo que você gostaria que fosse verdade. E a parte difícil de sair é porque quando um relacionamento ruim acaba, você fica triste inicialmente pensando no passado, pensando nas coisas que aconteceram, em como poderia ser diferente, mas quando você ainda está vivendo aquele relacionamento e tem uma perspectiva de futuro, né? Você tem um planejamento ali, quando você decidir encerrar, você vai ter que abrir mão de um futuro, de memórias, de experiências que ainda não aconteceram, mas que na sua mente elas já estavam encaminhadas. É muito mais difícil se desapegar do futuro do que do passado, e é por isso que muitas mulheres permanecem. E geralmente a outra pessoa oscila, uma hora ela te trata bem, outra hora ela te trata mal, uma hora ela oferece o que você quer, outra hora ela rejeita o que você quer. E aí essa oscilação faz com que a sua mente fique confusa e você vá adiando aquilo. Você se apega aos momentos bons, à promessa, ao potencial de modo geral daquilo dar certo. Aquela versão que apareceu por uma ou duas vezes e pode voltar. Mas a verdade é que relacionamentos não são construídos por exceções, são construídos sobre padrões e padrões são criados diariamente. Então, se o seu padrão diário tem sido problemático, você já tem a sua resposta. Uma atitude bonita isolada não apaga um descaso. Um pedido de desculpas não apaga comportamentos repetidos. Uma promessa não substitui a mudança. E existe uma frase que mudou a minha forma de enxergar relacionamentos. Quando alguém te mostrar quem é, acredite. Não na primeira falha, não em um erro isolado, mas no padrão consistente que ela te mostrou. Porque ninguém consegue esconder a sua verdadeira essência por muito tempo. É óbvio que o início de um relacionamento, tudo parece muito bonitinho, a pessoa está tentando te agradar, mas a gente está falando aqui de um momento do meio do relacionamento, né? Um momento onde as manias já foram demonstradas, a intimidade já foi criada e aquela pessoa consegue se sentir mais à vontade para ser ela mesma. E talvez ela mesma não seja a pessoa que você deva ter do lado. Sabe qual é a parte mais difícil? Aceitar que algumas pessoas nunca vão se tornar aquilo que você gostaria que elas fossem. E é difícil porque isso exige um luto de expectativa, não apenas da pessoa, mas do futuro que você imaginou sozinho. Às vezes você nem está sofrendo pela pessoa, você está sofrendo pela história que criou na sua cabeça. E como superar isso? Primeiro, pare de negociar consigo mesmo. Pare de criar justificativas para comportamentos que você normalmente não aceitaria de alguém que acabou de conhecer. Porque quando a gente já está envolvido emocionalmente, a gente dá meio que um desconto para os comportamentos. E isso é errado. É aí que você começa a adestrar aquela pessoa a te ferir. Deu para entender? Peraí, deixa eu fechar aqui. O bolso tá capinando agora. Voltei. Bom, tô num momento, né, de reflexão aqui. Então, toda vez que essa pessoa, que por mais que no momento você sinta, eu amo e talvez dê para ser diferente, toda vez que essa pessoa tiver um comportamento que não condiz com o que você deseja, pensa, se eu estivesse conhecendo essa pessoa agora, eu deixaria ele falar assim comigo? Eu deixaria ele fazer isso comigo? Eu aposto que não. E sabe o que você tem que fazer? Construir uma vida tão rica de si mesma ao ponto de que o vazio de não ter aquela pessoa se torne indiferente.
Você não vai ficar aceitando migalhas só para não se ver sozinha. Porque muitas vezes o problema não é a falta que aquela pessoa vai fazer, mas a falta de algo na nossa própria vida. A falta de projetos, propósitos, amizades, autoestima, objetivos. O quanto da sua vida você está dedicando a essa pessoa e o quanto da sua vida você está dedicando a si mesmo. Porque uma mulher de alto valor que começa a construir uma vida que ama viver, começa a se fazer uma pergunta diferente. Em vez de se perguntar como eu faço para essa pessoa ficar, ela pergunta: essa pessoa merece permanecer na minha vida? O momento em que você parar de ter medo de perder alguém é o momento em que você vai parar de aceitar migalhas. Aceitar qualquer coisa para não ser abandonada. Esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que alguma frase tenha te tocado. E essa é a minha outra rede social, se quiser me seguir por lá. Eu tô gostando muito de gravar vídeos pro YouTube. Isso tem me feito tirar muitas coisas da minha cabeça e dividir a forma como eu penso. Me encanta falar sobre mentalidade e posicionamento feminino. E eu espero que você, a essa altura, já tenha entendido que aqui você tem o quê? Uma amiga. Ah, eu esqueci do beijinho.